Vamos à nossa aula de hoje. Estamos tendo um panorama da Palavra de Deus, um panorama da Bíblia. E dentro do que estudamos sobre o Pentateuco, agora chegamos nos livros históricos. Você já viu, como aluno da Escola dos Gideões, que a Bíblia está dividida em duas partes: o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e o Novo Testamento. O Antigo com 39 livros e o Novo com 27. Os primeiros 5 livros, o Pentateuco, escrito por Moisés. E agora vamos ver os 12 livros históricos do Antigo Testamento. O que aconteceu depois de Moisés? O que aconteceu depois de Josué? O que aconteceu depois dos juízes? O que aconteceu no período dos reis? E sobre o cativeiro em Babilônia? Vamos ter então esta ordem cronológica deste estudo dos livros históricos. Tome o livro da Escola dos Gideões, tome papel, tome caneta ou lápis, tome a sua Bíblia e vamos estudar os livros históricos do Antigo Testamento. Uma boa aula, vamos ter um tempo maravilhoso. Vamos lá! Vamos então à nossa aula sobre os livros históricos. Como o próprio nome diz, nós vemos que são livros que relatam a história do povo de Israel. A história do povo de Israel é uma história cheia de milagres, é uma história cheia de momentos maravilhosos, momentos em que vemos Deus agindo em favor de seu povo, Deus vindo para interferir na vida do povo. E nós vamos ver que há um relacionamento muito grande entre a história e a profecia. Temos aqui no Antigo Testamento os livros históricos, os profetas anteriores, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E os escritos, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. É desta forma que estão divididos os livros históricos dentro da Bíblia judaica. Então eles dividem entre os profetas anteriores. Anteriores a quê? Anteriores ao cativeiro na Babilônia. Anteriores àquele período em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, fazendo parte da história. Então vamos ver, eles são chamados de profetas anteriores, porque nós vamos ver uma mescla da profecia com a história em Israel. Profecia e história se misturam, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então os profetas anteriores, antes do cativeiro em Babilônia, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar até o segundo livro de Samuel. Vamos ver então que dentro da história, dentro destes livros históricos, história e profecia se casam, se confundem, se misturam, são uma só massa. Nós poderíamos perguntar, história ou profecia? Nós temos uma história profética e nós temos uma profecia histórica. Vamos ver que a história profética de Israel nos mostra que a fé de Israel está baseada numa teologia da história. Ou seja, todos os fatos que a Bíblia nos relata, eles têm uma conotação teológica. Deus fala, ou nós podemos extrair a teologia das histórias da Bíblia. Por isso nós vamos ter nos livros históricos, nós vamos ver que desde lá do Pentateuco, desde os livros de Moisés, nós vamos ter um entendimento de um plano de Deus para toda a humanidade registrados na história. Na história nós vamos ver tipos de Jesus. Você estudou conosco o Pentateuco e viu no Pentateuco que Moisés é um tipo de Jesus. Moisés é o libertador que tira o povo do Egito e o conduz até a terra prometida, mostrando a tarefa de Jesus, nos tirando do Egito, nos tirando do mundo, nos fazendo atravessar o Mar Vermelho, que simboliza o sangue de Jesus e a obra do Calvário, e nos conduzindo rumo à terra prometida. Nós vamos ver que dentro dos livros históricos, lá no Pentateuco, temos José como um tipo de Jesus.
José, que seu nome foi Zafenat Paneah, que significa o Salvador. E José realmente ele foi usado pelo Senhor para salvar, para livrar o povo de quê? Exatamente do período de fome que viria sobre a terra. José foi usado pelo Senhor. Então nós vamos ver que a história é profética e de que as profecias elas estão mescladas com a história de Israel. Então é este entendimento que nós temos da profecia no Antigo Testamento e em toda a Bíblia e da história de Israel. A história de Jesus nos fala, a história de Paulo nos fala, a história do povo de Israel relatada na palavra de Deus nos fala de pontos teológicos profundos e importantíssimos para nós. Vamos ver então agora no mapa. Vamos ver aqui o período do Pentateuco e a entrada do primeiro livro histórico, que é Josué. Então, o povo estava aqui na terra de Gozém, construíram as cidades de Pitom e Ramsés, e daqui eles partiram, vieram de Gozém até a entrada do Mar Vermelho. É claro que esse braço aqui do Mar Vermelho, hoje nós temos aqui o Canal de Suez, mas este braço, ele poderia estar um pouquinho mais longo. O povo atravessou o Mar Vermelho. Eles tinham do seu lado montanhas de um lado e do outro, e à frente o mar, e atrás deles estava o exército de Faraó. Então o povo desceu, atravessou o Mar Vermelho, os egípcios foram cobertos pelas águas do Mar Vermelho, e o povo desceu com Moisés, Josué, Arão, Miriam, desceram e se acamparam nas colinas do Sinai. Aqui Deus lhes deu a lei. Deus demonstrou a lei para Moisés, Deus entregou a lei e Deus levou o povo a construir o tabernáculo. Construíram o tabernáculo, receberam a direção do Senhor sobre como seria a nação, sobre o código de ética da nação de Israel, ou podemos dizer a sua constituição como um povo. Levantaram um exército e Josué foi um dos que Deus usou para treinar um exército. Tudo isso ficaram aqui no deserto do Sinai durante aproximadamente 2 anos. Depois eles foram até Cades Barneia. Então, esse pontilhado, eles poderiam ter passado pela estrada do mar. Eles podiam ter pegado a rota mais rápida. Com 2 meses chegariam a Cades Barneia, chegariam à entrada da Terra Prometida. Mas Deus os trouxe por um caminho mais longo no deserto, porque Deus estava tratando do seu povo, cuidando do seu povo, fazendo o seu povo amadurecer. Vieram até a entrada de Cades Barneia, e aqui de Cades Barneia, Moisés mandou os 12 espias para entrar na Terra Prometida, em Canaã. Canaã é exatamente essa terra compreendida, essa faixa de terra compreendida entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Essa faixa é estreita, mas a Terra Prometida viria desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, pegando Síria, pegando Fenícia, pegando a terra dos filisteus, seria essa faixa toda. E o povo conquistou também, do lado de cá, Transjordânia, ou seja, a região de Gileade, a região acima de Moabe e de Amon. Então eles vieram e olharam a terra prometida, os 12 espias que foram enviados. Entre eles estavam Josué e Caleb. Josué e Caleb, apenas os dois tiveram fé suficiente de que Deus iria dar aquela terra nas mãos deles. Os 12 espias trouxeram em varas sobre os ombros cachos de uvas tão grandes, uma amostra de que a terra prometida era uma terra mesmo que emanava leite e mel, era uma terra de abundância, era uma terra abençoada. Mas os espias andaram durante 40 dias pela terra. E a palavra de Josué e Caleb não foi tão forte para o povo como a palavra dos outros 10 que estavam desanimados. O povo dessa cidade tem carros de ferro, eles têm gigantes, as suas cidades são muradas, nós não vamos dar conta.
E então o povo não quis ouvir a palavra de Josué e Calebe, e o povo retrocedeu. Moisés então disse, olha, foram 40 dias que os espias andaram na terra, então 40 dias nós vamos voltar para o deserto e vocês vão ficar 40 anos. 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, nós vamos ver que já tinham se passado 2 anos, então foram mais 38 anos. Toda aquela geração que saiu do Egito, toda aquela geração que tinha menos de 20 anos, foi a geração que entrou na Terra Prometida. Quem tinha de 20 anos para cima, todos morreram, incluindo Moisés, Miriam, Arão. Sobraram desta geração de 20 anos para cima apenas 2 homens, Josué e Calebe. E nós vamos ver agora no livro de Josué exatamente a conquista da Terra Prometida. Nós vamos ver o povo depois que se passaram esses 40 anos, depois que aquela geração morreu ali no deserto, então Deus conduzindo seu povo sob a liderança de Josué. Josué, seu nome Yehoshua, significa Deus é salvação. O livro de Josué vai falar da conquista da terra. A palavra-chave é conquista. Josué 1, de 1 a 5, nos fala sobre isto. E o verso-chave, Josué 1:8. Vamos ver que Josué ele vai ser usado por Deus exatamente para levar o povo a conquistar a terra. Nós vimos no estudo do Pentateuco que o livro de Gênesis a gente estuda junto com o livro de João. Os dois começam no princípio. Mas o livro de Josué nós estudamos junto com Efésios. Efésios nos mostra a nossa posição em Cristo. A carta de Paulo aos Efésios nos mostra quem nós somos em Cristo. E fala da batalha espiritual, fala da luta espiritual, da armadura de Deus, das armas do Senhor. Então a gente estuda Josué junto com Efésios. E vemos que o nome de Josué, antes o nome dele era Oséias ou Oxéia. Oxéia significa salvação. E o nome de Josué, Oséias, filho de Num, servidor de Moisés, foi mudado para Josué. Yehoshua, ou seja, Deus é salvação. Josué, então, é um tipo de Jesus. Moisés simboliza a lei. A lei não conseguiu levar o povo até a terra prometida. A lei não conseguiu entrar na terra prometida com o povo. Mas somente Josué. Josué simboliza Jesus, a graça. Nós percebemos a história profética aí, o Senhor nos mostrando que Moisés não entrou na terra com o povo, porque Moisés simboliza a lei. A lei não conseguiu levar ninguém até o céu, ninguém até a terra prometida. Mas Josué simboliza a graça. Ele simboliza Jesus. O nome dele e o nome Jesus são o mesmo nome. Yehoshua ou Yeshua. Yeshua é mais reduzido. Jesus. Jesus e Josué, o mesmo nome, com o mesmo significado. Pois quando o anjo disse para Maria e disse também para José que o nome do menino seria Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. O nome significa Deus é salvação. E o livro de Josué vai nos falar sobre as conquistas. Conquistas. O livro nós temos retratado mais ou menos 30 anos. 30 anos depois que Josué recebe o bastão de Moisés, Moisés impõe as mãos sobre Josué, ora por ele, ministra sobre Josué a bênção e a unção que estava sobre ele, sobre Moisés, e Josué vai com o povo, vai na autoridade do Espírito Santo. Josué também tem uma visão do Senhor, do anjo do Senhor, como Moisés teve a visão do anjo do Senhor, vendo a sarça ardente. Moisés teve a visão do anjo do Senhor, vestido como um guerreiro, vestido para a guerra, vestido como um guerreiro vitorioso. E a mesma palavra que Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus disse para Josué,
diante daquele guerreiro com a espada nua: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Josué, confirmado pelo Senhor, ele vai e ele traz todo o exército, todas as tribos, mesmo as 3 tribos que tinham ficado daquém do Jordão, na Transjordânia, a tribo de Ruben, Gade e Manassés. Ficaram nas terras conquistadas por Josué de Og, rei dos amorreus, e Seom. Og e Seom, grandes reis com muitas terras do lado de cá, ou seja, a leste do Jordão. E aquelas 2 tribos e meia, Ruben, Gade e Manassés, não ficaram ali na terra e o povo foi conquistar. Eles foram juntos com Josué. Nós vamos ver que o verso principal de Josué é capítulo 1, verso 8, e está escrito: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O verso-chave do livro de Josué é: não cesses de falar das palavras deste livro. Josué é um seguidor obediente de Yahvé. Ele cumpre a palavra de Deus. Ele busca fazer com que o povo cumpra a palavra de Deus. Josué é um tipo de Jesus e ele cumpre a vontade de Deus. Vemos então que o livro de Josué, a palavra-chave é conquista. E nós vamos ver que Cristo é aquele também que conquistou tudo por nós. Conquistou a terra prometida, o céu, conquistou a vida abundante para nós. E Jesus venceu todos os nossos inimigos. Assim como Josué venceu os povos ali, os amorreus, ferezeus, os heteus, os heveus, girgazeus, ele venceu cananeus, amorreus, a todos aqueles povos. Assim Jesus venceu todos os nossos inimigos. Jesus é o nosso comandante em chefe. Jesus é a nossa vitória, o nosso Deus. E Jesus vem nos trazer a graça, nos conduzir nele, através dele, à terra prometida. O capítulo-chave de Josué é o capítulo 24, quando ele fala, Josué diz: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses dos amorreus, os deuses dos nossos pais, da além do Eufrates, ou o Deus de Israel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué disse no capítulo 24, no versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ver que o livro de Josué é um livro de transição. Transição da liderança de Moisés para Josué e de Josué para os juízes. Então vai acontecer essa transição de Moisés para Josué. Moisés impõe as mãos sobre Josué e diante de todo o povo ele ministra o Espírito de Deus, a liderança que o Senhor lhe confiava para Josué. Josué já estava cheio do Espírito Santo e recebe a autoridade e a liderança. E vamos ver que Josué ele vai transferir a liderança para os juízes. Dos primeiros juízes nós vamos ter o genro de Caleb, Otniel. E nós vamos ver vários juízes julgando o povo de Israel, dirigindo o povo de Israel, estando na liderança do povo. E nós vamos ver aqui, conforme dissemos, a renovação da aliança, em Josué 24:15, quando Josué diz: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Eu estou em aliança com o Senhor. A minha aliança é com Deus de Israel, hoje e para sempre. A minha aliança e a da minha família. Escolham. Então, Josué, esse tipo de Jesus, nos faz essa transição de Moisés, da liderança de Moisés, para o povo assentado na terra prometida, a liderança dos juízes. O livro de Josué dura mais ou menos uns 30 anos. É um período de guerra. Um período de guerra.
Josué conquista as principais cidades. No capítulo 13 nós temos isto, Josué ele vai cumprindo o projeto de Deus, destruindo totalmente os inimigos. E Josué traz a direção para o povo, para que o povo pudesse, depois dele, ou continuar a conquista. Jesus, ele nos deu a vida eterna, ele nos deu a terra prometida, ele venceu os nossos inimigos, mas resta uma parte para nós vencermos. Resta uma parte destes inimigos e desta batalha para nós vencermos no poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Israel. Olhe comigo aqui no mapa a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. Então, Josué vem até aqui, o lado de cá, ou seja, a Transjordânia, aqui a Cisjordânia, aqui a Transjordânia. Aqui na Transjordânia, a parte norte, ao sul estavam Edom, aqui Moabe, aqui Amon, e acima então foi conquistado por Moisés, com o povo de Israel, sem entrar para Canaã, conquistaram esta região ao norte de Moabe e de Amon. E aqui ficaram as 3 tribos, Ruben, Gade e Manassés. Mas o povo aqui embaixo, onde você pode ver essa primeira linha, o povo atravessou aqui o Jordão. Atravessou o Jordão para conquistar a primeira cidade, que foi Jericó. Jericó era uma cidade murada. Seus muros eram tão grossos que em cima dos muros tinha casas, como a casa de Raabe. Em cima dos muros de Jericó passavam 2 carros, 2 carruagens, 2 carroças. Imagina a largura desse muro, a largura dele. E suas portas eram fortes. A cidade era uma fortaleza e ela foi o primeiro desafio. E nós vamos ver Josué recebendo de Deus a direção para fazer um ato profético para destruir e conquistar Jericó. A cidade caiu por terra quando o povo obedeceu Josué, cercando a cidade durante 6 dias. Antes eles se prepararam, antes eles se santificaram, antes eles pediram perdão dos seus pecados e então obedeceram. Ia o povo na frente, iam os sacerdotes com seus chofares, iam carregando a arca da aliança e o exército atrás da arca. E então eles giraram em torno da cidade e deram uma volta completa no primeiro dia. No segundo dia, outra volta completa em silêncio. Mas até o 6º dia, assim fizeram. Mas no 7º dia, eles deram 7 voltas. E podemos imaginar o povo de Jericó olhando, espiando ali do alto da muralha o que ia acontecer. Por que aquele povo estava fazendo isto? E quando eles completaram a 7ª volta, então Josué disse: agora gritai! E tocaram os chofares, tocaram a trombeta, tocaram a convocação para a guerra. E o povo gritou, gritou, gritou ao redor de Jericó. E os muros caíram. E o povo entrou, ficou de pé do muro apenas onde estava a casa de Raabe. E eles tinham feito uma aliança com Raabe de que ela seria salva com a sua família. E Raabe foi salva. Nós vemos então que houve a conquista de Jericó. Estas setas que estão aqui dirigidas em vermelho são as guerras ao sul, a guerra em Gibeon, a guerra ao norte. Então, toda esta terra, onde estão as setas aqui, foram grandes guerras. E depois disso, então, o povo foi assentado na terra em sua herança. Mas cada um deles que recebeu a sua herança tinha também algo a conquistar. Cada um ainda tinha mais inimigos para serem conquistados. Então, aqui neste segundo mapa, nós vamos ver aqui o assentamento da terra. E o assentamento da terra foi dado de uma forma tão tremenda. Foi quando Josué acabou de conquistar a terra. Então ele mandou alguns homens, alguns príncipes, que andassem em toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste. Medissem a terra, colocassem as montanhas, os rios, os riachos, as fontes, colocassem todos os acidentes geográficos. E eles assim fizeram, trouxeram para Josué. E Josué então delimitou
alguns com limites naturais geográficos. E fizeram o sorteio das tribos. As tribos que ficaram ao sul foi a tribo de Simeão, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Aqui no meio, no Planalto Central da Palestina, ficaram as outras tribos, a tribo de Naftali, de Azer, de Zebulon, Levi ficou espalhado, não teve uma terra para eles, porque eles eram uma tribo sacerdotal. Então ficaram espalhados ao norte, Dan, ao sul, Simeão. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Simeão, ele não fortaleceu as suas fronteiras. Simeão não procurou colocar um limite nítido entre ele e o seu povo e os outros povos, e os inimigos que estavam abaixo, midianitas, edomitas, que habitavam abaixo de Simeão. Então nós vamos ver que Simeão, por não ter limites, é a primeira tribo a desaparecer do mapa. A primeira que fica sem terra, porque não tinha limites. As tribos que ficam do lado de cá, aquém do Jordão, Ruben, Gad e Manassés, depois vão ser as primeiras a serem levadas em cativeiro pela Síria, porque elas também estavam distantes de Jerusalém. Estavam distantes. Achavam que podiam seguir seu próprio caminho sem precisar de Jerusalém. Nós vamos vendo que há tanta riqueza na própria geografia, no próprio estudo da geografia bíblica de Canaã, de Israel. As 7 nações cananeias foram vencidas, mas ainda ficaram inimigos, ficaram amorreus, ficaram aqui os filisteus, ainda ficaram. E Josué havia dito para o povo, pela palavra de Deus, ele havia dito, olha, se vocês não desapossarem os inimigos, eles vão ser laço. Eles vão ser laço para vocês. E vocês não devem se casar com estes povos, nem dar as suas filhas em casamento, porque isso seria a destruição do povo. E nós vamos ver Josué morrendo em boa velhice, aos 110 anos de idade. Josué morre, deixa a terra conquistada, a terra, as tribos em seus assentamentos, nas suas heranças, mas vem um período triste da história, porque o povo não cumpriu o propósito de Deus. Vem agora o período dos juízes. A palavra-chave do livro de Juízes é o ciclo derrota-vitória. Derrota-vitória. Os versos-chave estão no capítulo 2, de 20 a 21 e 21 a 25. E o capítulo-chave é o capítulo 2 do livro de Juízes, que é o resumo de todo o livro. Nós podemos ver aqui que no capítulo 2, algo tremendo vai acontecer. Deus envia o seu anjo, e nós estamos acostumados a ver o anjo de Deus aparecendo a um homem, ou aparecendo a uma família, a um grupo de pessoas, mas aqui no capítulo 2, o anjo do Senhor vai estar diante de todo o povo de Israel. O capítulo 2 diz, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco, vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem aquele lugar Boquim. Quer dizer choro. O povo chorou porque viu a consequência da sua desobediência. Eles não lutaram. Esse povo está aqui, é mais fraco do que a gente, não tem problema. E depois, aquele povo que estava ali, que eles achavam que eram mais fracos, os oprimiram. E nós vamos ter exatamente este ciclo de derrota e vitória no período dos juízes. Nós vamos ver que o livro de Juízes nos mostra isso. Nós vamos ter este ciclo vicioso
da prática do pecado, idolatria, injustiça social, a punição da parte de Deus, o povo era entregue aos inimigos, a pedagogia da graça, o clamor do povo, o arrependimento, a intervenção de Deus, um libertador é levantado para salvar o povo e o opressor é derrotado, há descanso para o povo. Eu quero que você acompanhe comigo este ciclo de derrota e de vitórias. Então, o que está aqui em amarelo é o que o povo fazia, a prática do pecado. O povo começava a ir para a idolatria. Sabiam que tinha o Deus de Israel que os livrara, o Deus de Israel que cuidou deles, que durante o dia era uma coluna de nuvem para dar-lhes sombra no deserto, à noite uma coluna de fogo. Deus lhes deu o maná no deserto, mas eles foram para a idolatria, a prática do pecado. Vinha a punição. Deus então os deixava, aí o povo era entregue aos inimigos. Os inimigos vinham e oprimiam, e a opressão do inimigo é dura, é cruel, matando as crianças, matando as mulheres, matando os homens, espoliando a nação, roubando e os deixando pobres. Então o povo clamava, se arrependia, e Deus, que é tão bom, respondia às suas orações. Vinha a intervenção de Deus. Um libertador era levantado. Então nós vamos ter os juízes como Sansão, juízes como Jefté, juízes como Gideão, juízes como Débora, na época de Baraque. Vamos ver que Deus levantava os juízes, pessoas que iam julgar e iriam ter um referencial sobre Israel, mantendo o inimigo à distância, o inimigo em derrota. O opressor era derrotado. Mas nós vamos ver imediatamente que o ciclo volta a acontecer. E durante todo o livro de Juízes, mais de 400 anos, o povo está fazendo exatamente isto. É o pecado, o castigo, conversão, salvação. Ciclo vicioso do livro de Juízes. Pecado, castigo, conversão, salvação. Pecado, castigo, conversão, salvação. Era assim que o povo agia. Nós vemos que o livro de Juízes é um livro como vagalume que a sua luz acende e apaga, acende e apaga. Quantos cristãos têm esta vida assim, acende e apaga. Se tudo está bem, está aceso. Se vem aprovação, retrai. Ou outros são o contrário. Se tudo está bem, eles se afastam. Quando tudo está ruim, eles correm para Deus. Mas não deve ser assim na vida do cristão. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o crente tem de viver uma vida de vitória em vitória. Não é derrota e vitória, mas vitória em vitória. Cada round, cada batalha vencida, outro inimigo pode se levantar, mas a vitória é certa. Vamos ver depois do livro de Juízes, ou durante o período de Juízes, acontece uma história maravilhosa, a história de Ruth. Ruth, a Moabita. A palavra-chave do livro de Ruth é resgatador, ou Goel, que significa aquele que resgata ou redime. O verso-chave está no capítulo 1, verso 16, e Ruth 3, 11. Ruth era uma mulher moabita, e a Bíblia diz que os moabitas, amonitas, até a 10ª geração não podiam entrar no rol do povo de Deus. Era um povo que teve o começo da sua história de uma maneira tão desagradável. Eram parentes de Israel, porque moabitas e amonitas eram netos, eram filhos de Ló. Filhos de Ló, sobrinho de Abraão, com as 2 próprias filhas. As meninas foram criadas em Sodoma e Gomorra, e o regime de Sodoma e Gomorra era tão imoral que o incesto era uma coisa natural. Natural. O pecado era natural. Hoje nós estamos vivendo estes tempos de Sodoma e Gomorra e estamos vendo o pecado sendo considerado natural. E nasceram Amon e Moabe, mas estas nações eram nações idólatras. O rei de Amon era o deus de Amon era o deus Camus. O deus de Moabe era Moloque. Moloque, um ídolo terrível de ferro, com a barriga oca. Eles punham lenha e fogo na barriga daquele ídolo. Ele ficava incandescente. E quando ele estava incandescente, aí colocava a criancinha, o bebezinho,
vivo naqueles braços incandescentes. E para não ouvir os gritos das crianças, os sacerdotes ruflavam os tambores. As mulheres gritavam, balançando a língua, naquela coisa até hoje, entre árabes tem esse tipo de coisa entre as mulheres, um grito, e algo que Deus jamais pediu ao seu povo. Ruth é moabita. Ruth nasce naquele ambiente, mas vem morar em Moabe uma família cristã, não cristã daquela época, uma família de Israel, uma família temente a Deus, a família de Noemi e Elimeleque. Mas Noemi perde ali em Moabe o seu marido e os 2 filhos e fica com as noras viúvas, as 3 viúvas, Ruth, Orfa e Ruth. E Noemi, Ruth e Orfa, as 3 viúvas. Noemi resolve voltar para sua terra. Orfa, uma das noras, volta para os seus pais. Mas Ruth se apega a ela e diz, não te deixarei. Não te deixarei. O texto base é esse, Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth traz uma confissão de fé dizendo, eu quero o Deus de Israel. E a família de Noemi é a família de Judá. De Judá haveria de vir o rei que governaria sobre toda a terra, o rei dos judeus. Ruth toma posse desta profecia, desta palavra para si, e Ruth quer fazer parte desta descendência abençoada de Judá. E nós vamos ver que a história é tão linda, você deve ler este livro pequeno de 4 capítulos que conta esta história. Como Ruth, ela pobre, junto com a sua sogra, ela vai pegar os grãos de trigo, de cevada que ficam para trás na colheita nos campos, e ela vai para o campo de Boaz. E Boaz é um resgatador. Boaz é parente de Noemi, é parente do seu marido. Boaz pode resgatá-la. Não pode resgatar Noemi, porque Noemi já está velha, não pode ter filhos, mas ele resgata Ruth. Casa-se com Ruth. Ruth passa a ser herdeira, princesa na tribo de Israel. Uma moabita, ela começa a fazer parte da ascendência do Senhor Jesus. Nós vamos ver no capítulo 3, verso 11, está escrito, agora, pois, filha minha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Capítulo 4 é o capítulo chave, mostrando que Ruth se casa com Boaz e tem um filho ao qual põe o nome de Obed. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então Ruth é bisavó de Davi. Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Ruth. Que coisa tão linda, como Deus age de maneira tão maravilhosa. A história de Ruth, assim como a história de Raabe, que era uma meretriz lá de Jericó e que foi salva. Elas duas fazem parte da ascendência de Jesus lá no Evangelho de Mateus, mostrando que Jesus veio para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações que o reconhecem como Deus e Senhor. Vamos ver então agora o próximo livro histórico, é o primeiro livro de Samuel. Samuel significa pedido a Deus. Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Palavra-chave do livro é transição entre a teocracia e a monarquia. Nós vamos ver estes 2 livros de Samuel. É claro que não foram totalmente escritos por ele, a parte em que ele é vivo, ele escreve, depois outros profetas continuam escrevendo. Então nós vamos ver que Samuel, o nome dele significa pedido a Deus. Ele foi uma resposta de oração. Nós vamos ver que todos os grandes momentos da história de Israel, todos os grandes momentos bíblicos de transição e que Deus tem algo grande a fazer, vem oração. E como resposta de oração, o milagre de Deus. Quando foi para o povo sair do Egito,
teve de haver oração. O povo clamou e Deus levantou Moisés. Chamou Moisés lá no deserto para que Moisés viesse livrar o povo. Quando o povo está no período dos juízes e o sacerdote Eli, que não havia dado uma boa instrução para os seus filhos eram rebeldes, desobedientes, mundanos, péssimo caráter, imorais, adúlteros. Então Deus levanta o Samuel. Ana ora pedindo, ó Deus, dá-me um filho. Ana não queria o filho para dizer, eu tenho um filho. Mas Ana quis um filho para dá-lo a Deus. E Deus lhe deu Samuel. Samuel quer dizer pedido a Deus. E Samuel, ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi juiz, ele julgou Israel, ele dirigiu a nação. Mas quando Samuel estava velhinho, o povo então disse, nós queremos um rei. Dá-nos um rei como as outras nações. Samuel, a princípio, ficou triste, pensando, o povo está me rejeitando. E Samuel foi falar com Deus e Deus disse, não, Samuel, não pense que o povo está te rejeitando. Na verdade, quem rejeitar você está rejeitando a mim. Mas eles terão um rei. Eu vou escolher o rei para eles. E os reis de Israel foram escolhidos por Deus. Deus escolheu. Deus deu uma missão. Só que muitos deles não cumpriram a sua missão. Deus então vai escolher o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Saul. Saul significa grande. A Bíblia nos diz que dos ombros para cima, ele se destacava no meio de todos. Ele era o mais alto, mas Saul também era um homem humilde. O chamado de Saul é tremendamente maravilhoso. Nós vamos ver que no livro de Samuel vamos ter essa transição de teocracia, ou Deus falando ao povo através dos profetas e dizendo aos juízes o que eles deveriam fazer, entrando na monarquia. Mas muitos pensam, a monarquia não é de Deus, Deus não queria que tivessem rei, porque Deus era o seu rei. Sim, Deus era o seu rei, mas Deus queria a monarquia, sim. Era o tempo de ter a monarquia, porque Jesus seria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, em Samuel, nós vamos ter não só a vida de Samuel, o que Samuel fez, os anos dele, a profecia se cumprindo, mas nós vamos ver Samuel sendo esse intermediário entre o período dos juízes e o período dos reis. Vimos então que do Pentateuco para os juízes, Josué é a transição da liderança de Moisés para os juízes. Dos juízes para a monarquia, nós temos Samuel. Samuel é este homem forte na nação que faz a transição entre os juízes e a monarquia. E o livro de 1 Samuel nos traz o reinado de Saul, de 1 Samuel 8 a 15:35. Vamos ver Saul e Davi, os dois juntos, do capítulo 16 até o capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. E vamos ver a morte de Saul e de seus filhos no último capítulo do primeiro livro de Samuel. Vamos ver que Samuel, ele unge Saul como rei. A unção de Saul como rei nos mostra Saul sendo escolhido por Deus dentro de um perfil de um rei quase perfeito. Bonito de aparência. Saul era muito bonito. Saul era filho de Quis. A família de Quis gerou mais tarde, nós vamos ver, Esther, a bela rainha. Quis era da família de Benjamim. Benjamim era filho de Raquel, a esposa bonita de Davi. Saul era bonito. Saul tinha todas as qualificações para um rei perfeito, fisicamente bonito, era um guerreiro, era corajoso. Não vamos encontrar em momento algum Saul tendo medo do inimigo, Saul fugindo do inimigo, de forma alguma. Saul era um guerreiro, Saul era forte, Saul tinha cara de general, jeito mesmo para reinar,
E era aquele rei que impressionava mesmo as pessoas. Tinha um coração humilde. No dia da coroação de Saul, ele estava escondido entre as bagagens. Procuraram onde está Saul. Ele estava escondido entre as bagagens. E o tomaram para que ele viesse e recebesse a unção e reinasse. Mas Saul teve algumas provas, como todos nós temos. Deus muitas vezes nos confia uma tarefa. Ele confiou a você a tarefa de Gideão da oração, ou da adoração, ou da pregação da palavra, e ele te deu um encargo. 1 hora, uma vez por semana, você estará sem os seus sapatos, ajoelhado, prostrado, ou marchando, ou louvando, adorando, ou suplicando a Deus em favor da igreja, em favor da obra do Senhor em toda a terra. Se você não for fiel, você vai perder um grande privilégio. Saul, ele encheu seu coração de vaidade, de orgulho. Quando Deus o mandou lutar contra os amalequitas, e Deus disse: acabe com tudo, não deixe nada vivo de Amaleque. Amaleque simbolizava a carne, um dos mais terríveis inimigos do homem. Mas o que Saul fez? Deus tinha falado: olha, não quero ovelhas, não quero nada de Amaleque. É tudo abominação, nada de Amaleque. Mas Saul veio e trouxe o rei Agag vivo, como um troféu. Levantou uma coluna em homenagem a si mesmo daquela vitória. E trouxe o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor e como despojo. Samuel disse: Saul, você fez o que era para ter feito? Ele disse: sim, Samuel, fiz tudo direitinho. Samuel disse: que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelhas no meio do exército? Ah, é porque o povo poupou o melhor das ovelhas e trouxe para sacrificar ao Senhor. Samuel trouxe aquela frase célebre: mais importa para Deus obedecer do que sacrificar. Saul tomou bomba na primeira prova. Ele perdeu, ele mostrou o orgulho. Às vezes há pessoas que são humildes, mas humildes enquanto não lhes é confiado o poder. Quando recebem o poder, aí mostram as garras, mostram o seu orgulho, a sua vaidade. E o orgulho e a vaidade de Saul o fizeram perseguir injustamente Davi. No capítulo 16, 17 de 1 Samuel, vamos ver Davi entrando na história. Quando Saul foi rejeitado, Samuel foi à casa de Jessé e procurou entre os filhos de Jessé qual deles Deus tinha escolhido para ser rei. E o pequeno Davi, que estava lá com as ovelhas no campo. E nós aprendemos tanto com Davi. É muito interessante perceber que Davi, ele era ruivo. A Bíblia diz que ele era ruivo. E uma criança, quando nascia ruiva, era rejeitada. Eles tinham como maldita, porque o ruivo tem a cor da terra. Você não vai encontrar outro Davi na Bíblia, porque Davi é uma mexidinha no nome de Adão. Adão significa terra vermelha. Nasceu o ruivinho e lhe deram um nome parecido com Adão, Davi. Davi. Quando Jessé trouxe os seus filhos para, dentre eles, Samuel ver quem que seria o rei, ele não trouxe o Davi, porque Davi era ruivo, Davi era terra vermelha, Davi era maldito, Davi estava lá com as ovelhas, não só por ser o caçula, mas por ser ruivo. E então Samuel disse: olha, já vieram todos os seus filhos? E Jessé disse: não, falta um, o caçula. Ele disse: tragam. Quando vem aquele menino, Deus fala: é este. Nunca Samuel teria escolhido aquele menino, mas Deus disse: é este. Um contraste com Saul. Saul alto, forte, bonito, com tudo. Davi não tinha nada para ter sido escolhido, mas Deus escolheu Davi. E Davi vence o gigante Golias. E Saul então casa Davi com a sua filha Mical.
E Davi vai ser comandante do exército, um dos comandantes. Mas Saul fica cheio de inveja de Davi, principalmente porque Davi recebe esta palavra no Cântico das Mulheres. Saul venceu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. O coração de Saul se enche de inveja e ele começa a perseguir Davi, querendo matá-lo. Nós vamos ver no segundo livro de Samuel a continuação da história de Davi. Primeiro Samuel tem até a morte de Saul, depois a história de Davi. A palavra-chave é Davi. Davi é o primeiro rei de Judá, em 2 Samuel 1:1 até o 4:12. E Davi governa sobre Judá e Israel, o reino unido, 2 Samuel 5 até 2 Samuel 24. Então nós vamos ver aqui, nos 2 livros de Samuel, retratados a vida dos 2 primeiros reis, Saul e Davi. É interessante que Saul reinou durante 40 anos. O reinado dele foi um bom reinado no sentido de temer a Deus e levar o povo a estar aos pés do Senhor. Mas Saul faz algo terrível. A inveja toma conta do seu coração e o faz pecar contra Deus, perseguindo o próprio genro, perseguindo o futuro rei, perseguindo Davi. Nós aprendemos na palavra de Deus que é necessário ter um coração humilde, mas um coração obediente, um coração submisso ao Senhor. Amém? Que como Gideão da oração, da adoração ou da pregação da palavra, você siga o exemplo de Davi, verdadeiro adorador, que amava o Senhor e obedecia à sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente, querido Gideão.